Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Nesse culto temático de missões, gostaria de entregar à amada igreja o sermão que recebi do Senhor, intitulado A Grande Comissão, o texto áureo da missão da igreja. Com base no texto que convido vocês a acompanhar comigo, de Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20, um dos versículos, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que só aumenta a nossa responsabilidade, porque certamente muita gente já pregou sobre esse assunto. Diz-nos assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesse breve texto, gostaria de destacar primeiramente a autoridade de Jesus. As multidões seguiam a Jesus porque ele as ensinava com autoridade. Autoridade vinda do alto, autoridade vinda da coerência entre o que se ensinava, o que se pregava e o que se vivia, e não como os escribas e fariseus, que eram outros mestres daquela época. Antes de mais nada, a nossa missão de levar o evangelho a toda a criatura, ela só terá êxito se os discípulos enviados em nível local, aqui na igreja local, na cidade, no país, ou distante, nas terras extremas, nos confins da terra, se eles estiverem cobertos pela autoridade de Jesus, pregando e vivendo a palavra do Evangelho. As pessoas hoje, elas não querem tanto ouvir, elas querem mais é ver. Nossa relevância vai ser muito maior quando não precisamos nem falar. Só as nossas boas atitudes, o nosso bom testemunho, o nosso amor, o nosso rio de água viva fluindo do nosso coração for efetivo. Nosso inimigo já está derrotado, isto é um fato, mas nós não podemos vencê-lo sozinhos, pois ele é mais forte que nós. E não está para brincadeira, porque ele sabe que o tempo final dele está chegando. Diz-nos a palavra que ele cairá por uma só palavra de Jesus. Vemos no livro de Atos, um livro histórico da igreja, do começo da igreja, das viagens missionárias, que pessoas tentaram comprar a autoridade para operar milagres em nome de Jesus, sem serem discípulos de Jesus. E se deram mal, porque os próprios espíritos decaídos falaram a eles: Paulo nós conhecemos, mas vocês quem são? E bateu neles, rasgaram-lhe as roupas e eles tiveram que sair correndo, porque a autoridade que Jesus confere a nós, como Senhor dos céus e da terra, ele nos permite seguir na missão, resistindo às tentações e sabotagens do inimigo, resgatando pessoas do inferno e ministrando a palavra de salvação em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e transforma vidas. Precisamos zelar por esta autoridade concedida por Jesus,
seguindo seus passos, para que estejamos à altura desta vocação para a missão. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, esta que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esse é o caminho para o sucesso da missão. Jesus, quando foi tentado, resistiu a Satanás, às tentações que todos nós estamos sujeitos com a palavra de autoridade. Então, amados, precisamos zelar por isso antes de sair por aí na missão. Precisamos estar na autoridade, porque o confronto vem muito forte. Outra coisa também, nós precisamos entender qual é a nossa missão como pessoas, como discípulos e como igreja. E Jesus deixa a visão clara da missão neste pequeno texto, através de alguns comandos, alguns verbos. O próprio Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E verbo é movimento, verbo é ação. E para termos esse êxito, temos que ir. O primeiro comando é ide. Depois de ele falar, me é dado todo o poder no céu e na terra, e esse poder que ele outorgou a nós, como seus discípulos, aí ele começa, ide. Esse verbo determina a necessidade do envio. Nós só vamos chegar a algum lugar se nós formos enviados por Deus. E esse ide, somente os vocacionados, enviados pelo Senhor, estão aptos aos rigores da missão, que o trabalho é árduo. O ide nos dá a ideia da dinâmica do trabalho missionário. O ide demanda disposição ao movimento constante com vistas à urgência da salvação das pessoas. Nós estamos resgatando com o nosso ide, quando nós vamos em nome de Jesus e pregamos o Evangelho, nós estamos saqueando o mal, saqueando o inferno, resgatando vidas para a glória de Deus, para a salvação que nós temos pela fé em Jesus. E aí temos o outro verbo, fazei discípulos. Essa missão exige muita disposição, pois o trabalho é uma bênção. O trabalho na casa de Deus, o trabalho fora da casa de Deus, mas em nome de Deus, é uma bênção. Mas exige dedicação integral, ou seja, de corpo e alma, de corpo e coração. Nós precisamos ter o coração na obra e muita autoridade, muita disposição para sairmos na sexta-feira à noite, levando a mensagem. Neste mundo violento, no ambiente mais violento que nos cerca em todos os lugares. E precisamos ir na unção. Por quê? Porque precisamos estar cobertos pelo sangue de Jesus. Estaremos em um embate, por vezes físico e por vezes espiritual. Ele se manifesta toda vez que nós estamos trabalhando em nome de Jesus. O mal se manifestou até mesmo quando Jesus estava ali trabalhando, não é? E conosco não vai ser diferente. Não há espaço nessa missão, nesta grande missão, para preguiçosos, não é? Desde criança a gente aprende o corinho. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. Porque é muito trabalho e precisamos dividir esse trabalho. Normalmente o trabalho tem menos pessoas dispostas a trabalhar do que o tamanho da obra,
mas nós rogamos ao Senhor que mande mais ceifeiros. Por quê? Porque a obra é grande, os campos já estão prontos, a seara já está pronta, e nós somos os ceifeiros hoje, essa nossa geração. E Jesus está às portas, e Ele está mandando, faz a obra, não pare. Na verdade, é Deus que faz os discípulos de todas as nações, através de seus missionários. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem se dispõe a ir? Através da ação poderosa do Espírito Santo, porque por mais eloquentes que sejamos no nosso discurso, o Espírito Santo é quem convence o mundo, convence as pessoas, convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que virá em breve. Aí, depois deste processo, de conversão, vem o batismo, que marca, na nossa missão, a morte do velho homem e o renascer para uma nova vida distante do pecado, cujo salário é a morte. Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo faz parte da missão, porque, uma vez convertidos, testemunhamos publicamente a morte do velho ser humano, dominado pelo pecado, e o nascimento do novo ser humano, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus falou a um mestre da lei, Nicodemos, olha, é preciso nascer de novo. E ele ficou com uma interrogação desse tamanho. E Jesus explicou, e não se sabe exatamente se ele se converteu, não está claro qual a decisão dele. Mas essa nossa missão, ela tem como resultado a transformação das pessoas, o cuidado de vidas que às vezes vêm destroçadas, vidas que ouviram que não tinha jeito, mas para Deus não há impossíveis. E nós que vamos anunciando essa boa nova, através de Jesus, tudo é possível. E aí, essa conversão, o batismo, não é o fim da missão, mas é o começo de uma obra que continua até a eternidade. A missão para com os discípulos convertidos é constante, no sentido de um processo, como está aqui na ordem de Jesus, ensinando. O processo de aprendizado nunca termina, não é? Porque é a vida inteira. Você pode ler a Bíblia, sabê-la de cor, mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre traz algo de novo, mesmo para os mais experientes. E não há ninguém tão sábio que não precise aprender na comunhão, na caminhada. E não há ninguém tão estulto, tão desprovido de dons, de inteligência, que não tenha nada a contribuir. Cada um de nós, como discípulos, é importante neste processo de aprendizado coletivo e individual. E é por isso que nós precisamos estar juntos em comunhão. A missão não tem um trabalho light. O Filho do Homem, Jesus Cristo, que inaugurou a missão, ele não tinha onde recostar sua cabeça. Ele era uma pessoa muito ocupada. E ele sabia que o seu tempo aqui na terra, no seu ministério, nos 3 anos que ele trabalhou aqui, era curto. Por isso, ele maximizava o trabalho,
o rendimento, porque era urgente. A missão é urgente. Por isso, a necessidade dessa consagração constante. A missão exige muita determinação, muita renúncia, além do enfrentamento constante da oposição dos agentes do inimigo. Em todo o seu trabalho aqui na terra, tinha um grupo de pessoas que perseguiam Jesus e que, por fim, decidiram matá-lo. E isso não muda para nós. Se aconteceu com o nosso mestre, que dirá conosco? E nós precisamos estar muito determinados sobre o que queremos. Aqui no Brasil, nem é tão feia assim essa condição, mas há lugares no mundo em que essa é uma decisão de vida ou morte. Ser missionário é uma decisão mais de morte física do que de vida. Mas é uma decisão de vida eterna, de obediência ao Mestre. Mas a pessoa precisa estar muito determinada, precisa conhecer, ter uma visão clara da missão, uma visão clara de onde se quer chegar. Porque nós não estamos aqui a passeio, nós estamos em serviço. Portanto, é indispensável, para que essa disposição se mantenha, o constante exercício das disciplinas espirituais praticadas por Jesus, de quem nós somos discípulos, a saber, orai sem cessar. Jesus tinha um lugar de oração, o Monte Getsêmani, Monte das Oliveiras, mas ele estava em oração o tempo todo, senão ele não aguentaria. Nós não resistimos. Sem a oração, a gente não aguenta. Na nossa força, nós não aguentamos. Esse é um pilar do missionário que quer ter êxito na missão. O outro pilar, o ensino sério e ordenado na palavra. A centralidade da palavra no culto, na escola bíblica, nos nossos relacionamentos, no nosso falar, em salmos e cânticos espirituais, posto que da nossa boca, do nosso coração, deve jorrar coisas boas. Não pode, como está escrito em Tiago, da mesma fonte, 2 tipos de água. E a palavra de Deus, que nós escondemos no nosso coração, ela é como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Palavras de Jesus. E quem beber desta água, e a água simboliza a vida, quem receber a vida que Jesus tem para dar, jamais terá sede de novo, porque o Senhor da missão supre todas as nossas necessidades. Amém. Então, amados, essa é a nossa missão. Outro exercício que nós temos que buscar é a vivência em comunhão na casa de Deus. Depois da pandemia, muita gente entende que não é necessário, é importante. E a tecnologia? A tecnologia é uma bênção para quem quer vir e não pode. Foi um jeito que a gente bolou para poder estar junto, atenuando a dor de estarmos distantes. Mas no céu não vai haver internet. Vamos estar juntos para sempre, na presença de Deus, exercendo essas disciplinas. E aqui, quando a gente se encontra, tem o melhor lugar do mundo, que é o abraço. E nós precisamos trazer um ao outro para perto do coração. Nós temos que nos alegrarmos em nos vermos. É tão bom, eu não sei vocês, mas nossos melhores amigos estão aqui. Nossa família. Isso é de Deus. Nós que somos tão diferentes. Não é? Um é moreno, outro é loiro, outro é alto, outro é baixinho, um é forte, outro é mais mirradinho.
mas todos foram feitos irmãos pela conversão, porque a missão chegou até nós, e o nosso desejo é a koinonia, é o estar junto em comunhão. E tudo que o inimigo quer fazer é separar a gente. Logo que a igreja se formou, a primeira ação do inimigo foi a perseguição para ver se espalhava e a gente perdia a força. Mal sabem eles que, ao se espalhar, os irmãos se uniram mais a outros irmãos e o evangelho chegou até hoje, porque eles foram fiéis na missão. Irmãos, e essa vivência em comunhão é no templo, nas casas. Jesus visitava a família de Lázaro, Jesus visitava as pessoas, e era uma alegria quando Jesus visitava as pessoas na sua missão, e em todo lugar, porque nós temos a nossa identidade, que vai com a gente onde estivermos, que é o amor. E por toda essa bênção, numa época em que a desesperança está aí, e nós temos a boa nova do Evangelho, nós temos uma vida de louvor. Louvor que durará para sempre, porque Deus habita no meio dos louvores. E o livro de Apocalipse aponta para uma multidão que estava constantemente diante do Pai, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, isso é um privilégio, sabe? Os cânticos novos que trazemos na nossa boca vêm do nosso coração transformado. É por isso que quando nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus no nosso coração, de onde procedem as fontes da vida, de onde procedem as nossas emoções. Normalmente a gente morre quando o coração para de bater. Por isso que a gente tem que cuidar desse coração, escondendo a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. Tudo isso que nós citamos, essas disciplinas, nós chamamos de buscar a Deus sobre todas as coisas, na confiança que quando a gente busca primeiramente as coisas de Deus, como Jesus nos ensinou, tudo se acerta. Todas as demais coisas que não são prioritárias vão entrar em ordem. O grande desafio da missão é que a seara é grande, os campos estão prontos para a colheita, mas são poucos os trabalhadores dispostos a abraçar a missão com a de renúncia e engajamento necessários a todo aquele que quer ser um missionário aprovado por Deus. E quando isso acaba? Não existe aposentadoria na missão, e não existe limites. Nós vemos aqui no texto a extensão da missão. Até onde vai a missão que Deus concedeu para nós? Vai até as últimas consequências. Em termos espaciais, o mundo inteiro é o limite. Todas as nações, todos os povos, culturas e raças, até os confins da terra. Haverá nesta multidão de alcançados pela missão, gente de todos os matizes, de todas as culturas. Portanto, não tem limite, não tem fim. E em termos temporais, no texto está escrito: até quando? Até a consumação dos séculos, até a eternidade. Até que tudo que Deus determinou que se cumpra debaixo do sol, na história do mundo, se cumpra, até o fim, que parece que está chegando. Concluímos, quando olhamos para a relevância da grande comissão, da grande responsabilidade, em sua complexidade, em seu nível de exigência,
e extensão espacial e temporal, nós somos tentados a sentirmos-nos pequenos e incapazes. Eu tenho certeza que os músicos, quando tocaram primeiro o seu instrumento, dá aquela tremedeira, aquela sensação de incapacidade diante de todo mundo. Mas Deus vai confirmando os dons, Deus vai confirmando o ministério. Mesma coisa o ministério pastoral, o ministério diaconal. Eu tenho vergonha de sair na rua, eu tenho vergonha. Deus, aqueles a quem Ele chama, Ele capacita. E Deus não pega pessoas já prontas. Todas as pessoas que querem e que trabalham relevantemente na missão, elas passam por esse processo de santificação, por esse processo de aprendizado. O próprio Jesus teve que aprender, não é? Aprendeu com seu pai. Aos 12 anos, ele começou no templo. Todos se maravilhavam, porque o dom que havia nele o acompanhava por onde ele passava, assim como dons de irmãos que Deus levanta no nosso meio, cada um na sua condição, na sua importância, para que a obra seja feita. E Deus não deixa a gente trabalhar sozinho. A força da gente está no todo, na comunhão, na ajuda. Até no envio, Ele manda de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. E essa é a essência da missão. Nem Deus trabalha sozinho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo cooperam para que a missão tenha êxito. E quando a gente se sentir pequeno e incapaz, nós vemos a palavra que faz toda a diferença, que está no nosso texto. E eis que estou convosco de vez em quando, todos os dias. Jesus está conosco na missão, todos os dias, até o fim. Todos os dias. Deus está aqui, Deus nos acompanha, Deus está conosco todos os dias, todo santo dia. Todo dia que separamos para Ele. Jesus promete estar à frente, com toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, abençoando a gente, abençoando a missão, todos os dias, com a prosperidade em nossos ministérios. Portanto, hoje, nesta noite especial do culto temático de missões, recebamos a palavra do Senhor em Mateus 28, de 18 a 20, texto áureo da missão da igreja. E busquemos sermos achados entre os missionários que dizem sim à convocação do Senhor e são fiéis ao seu chamado. Razão de existir da igreja. Que é o tema de alguns estudos aqui na igreja, né? Igreja para quê? Igreja para servir a Deus na grande comissão, na fidelidade. Que sejamos assim, em nome de Jesus. Amém.